Imagine este momento. Você está sozinha, sentada em silêncio, e a casa ao seu redor parece maior do que nunca. Os dias que antes passavam tão rápido, agora se arrastam lentamente. As noites são longas, repletas de pensamentos que você não consegue afastar. O futuro, que antes parecia distante, agora se aproxima rapidamente. E a incerteza sobre o que está por vir começa a apertar o coração. Mas, e se eu te dissesse que esses medos, esse temor da morte, do desconhecido, do vazio, não precisam ser uma prisão? E se houver uma maneira de enfrentar esses pensamentos, de encarar esse medo de frente e, surpreendentemente, encontrar esperança e propósito mesmo agora? Hoje vamos juntos descobrir como a melancolia que parece inevitável pode, na verdade, ser superada. Você está preparada para essa jornada? Melancolia na terceira idade. Como enfrentar com sabedoria e serenidade? Aí. Com o avançar da idade, muitas pessoas começam a lidar com sentimentos de melancolia que podem estar relacionados a questões emocionais, físicas e espirituais. O medo da morte, a incerteza sobre o futuro e as mudanças naturais do corpo podem contribuir para um estado de tristeza e desânimo. No entanto, existem formas eficazes de diminuir a melancolia na terceira idade, permitindo que essa fase da vida seja vivida com mais serenidade, significado e até alegria. Neste artigo, vamos explorar os aspectos religiosos, filosóficos e sociais da melancolia na velhice e apresentar sugestões práticas para superá-la. O que é melancolia na terceira idade? A melancolia é um sentimento profundo de tristeza, nostalgia e, muitas vezes, desânimo. Para muitos idosos, essa sensação se intensifica com a idade, à medida que as limitações físicas aumentam. A rotina muda e o medo do desconhecido, como a morte, se torna uma preocupação constante. Diferente da depressão clínica, a melancolia na terceira idade não necessariamente incapacita, mas pode prejudicar a qualidade de vida. Muitas vezes, esses sentimentos são acompanhados por reflexões sobre o passado e uma sensação de que as melhores fases da vida já se foram. A diferença entre melancolia e depressão. É importante distinguir a melancolia da depressão. Embora ambos possam envolver tristeza, a depressão clínica geralmente requer tratamento médico e pode incluir sintomas como perda de apetite, insônia e falta de energia. Já a melancolia, apesar de também ser desgastante emocionalmente, está mais relacionada à contemplação da vida, ao medo do futuro e à nostalgia. A palavra-chave aqui é reflexão. A melancolia muitas vezes surge da reflexão profunda sobre a vida e o medo das incertezas do que está por vir. Causas comuns de melancolia em idosos. Muitos fatores podem desencadear a melancolia na terceira idade. Embora as causas possam variar de pessoa para pessoa, há alguns elementos comuns que afetam a maioria dos idosos. Mudanças físicas e de saúde. O corpo humano naturalmente começa a sentir os efeitos do envelhecimento. Doenças crônicas, limitações físicas e a perda de vitalidade podem impactar a autoestima e gerar tristeza. Perda de amigos e familiares. Com o passar dos anos, muitos idosos enfrentam o luto e a perda de entes queridos. A solidão resultante pode intensificar os sentimentos de melancolia. Aposentadoria e mudanças de rotina. Após uma vida inteira de trabalho, a transição para a aposentadoria pode ser difícil. Muitos idosos sentem que perderam seu propósito ou utilidade, o que pode gerar sentimentos de tristeza. Reflexões sobre a mortalidade. O medo da morte e as questões filosóficas e espirituais relacionadas ao fim da vida podem assombrar a mente de muitos idosos. A nostalgia como fonte de tristeza. A nostalgia é um dos sentimentos que frequentemente acompanha a melancolia.
Os idosos muitas vezes olham para o passado com saudade e lamentam o que foi perdido, seja a juventude, a saúde ou as oportunidades. Embora a nostalgia possa ser uma fonte de lembranças agradáveis, ela também pode ser uma armadilha emocional, impedindo o idoso de viver o presente. Impacto espiritual e filosófico do envelhecimento. A melancolia na terceira idade também pode ter uma dimensão filosófica e espiritual profunda. Envelhecer é uma experiência única, que traz consigo questões existenciais. A busca por significado e propósito torna-se ainda mais relevante à medida que o fim da vida se aproxima. Religiosamente, a velhice é muitas vezes vista como um tempo de sabedoria e reflexão. Uma fase em que o indivíduo pode se aproximar de sua fé e compreender melhor o ciclo da vida. Do ponto de vista filosófico, muitos pensadores, como Sêneca e Epicuro, discutiram a aceitação da morte como uma forma de viver mais plenamente. Reflexão e sabedoria na terceira idade. No entanto, apesar da profundidade filosófica e espiritual que o envelhecimento pode proporcionar, nem todos os idosos encontram conforto nesse processo. A sensação de desconexão espiritual ou incerteza sobre o futuro pode alimentar a melancolia. Uma maneira de combater essa melancolia é reconectar-se com a espiritualidade e encontrar novos significados e propósitos na vida. Sugestões para diminuir a melancolia na terceira idade. Há várias formas de diminuir a melancolia na terceira idade, muitas delas centradas em práticas simples que promovem o bem-estar emocional, mental e espiritual. Continuando estão algumas sugestões para ajudar a reduzir esses sentimentos. Prática de atenção plena, mindfulness. A atenção plena pode ser uma ferramenta poderosa para combater a melancolia. Ela ensina o idoso a focar no momento presente, sem se deixar levar por pensamentos sobre o passado ou preocupações com o futuro. A prática regular da atenção plena pode ajudar a reduzir a ansiedade e a tristeza, aumentando o contentamento com o presente. Comece com sessões curtas, de 5 a 10 minutos por dia, prestando atenção à respiração. Faça caminhadas meditativas, focando nos sons, na respiração e nas sensações ao redor. Exercício físico regular. O exercício físico é essencial para a saúde mental e emocional na terceira idade. Movimentar o corpo libera endorfinas, que ajudam a melhorar o humor e reduzir os sentimentos de melancolia. Caminhadas ao ar livre são uma excelente forma de exercício leve que pode ser feita diariamente. Exercícios de alongamento e atividades físicas de baixo impacto, como natação ou yoga, também podem ser eficazes. Reconexão social. Muitas vezes a melancolia na terceira idade é intensificada pelo isolamento social. Reconectar-se com amigos, familiares ou grupos da comunidade pode ajudar a diminuir a solidão e trazer um novo sentido à vida. Participar de grupos comunitários, como clubes de leitura ou grupos de apoio a idosos. Buscar atividades em centros religiosos ou igrejas locais, onde o idoso pode se sentir parte de uma comunidade maior. Outras sugestões. Manter hobbies, envolver-se em atividades prazerosas como leitura, jardinagem ou artesanato, pode ajudar a manter a mente ocupada e reduzir os sentimentos de tristeza. Voluntariado. Oferecer o próprio tempo para ajudar outras pessoas pode dar um novo propósito à vida e ajudar a combater a melancolia. Buscar ajuda psicológica. Em casos mais graves, o acompanhamento com um psicólogo pode ser fundamental para lidar com a melancolia. O papel da fé e da espiritualidade no combate à melancolia. A fé desempenha um papel crucial na vida de muitos idosos. Ela pode oferecer consolo, esperança e um sentido de continuidade, mesmo diante das incertezas da velhice. Religiões e filosofias, ao longo dos séculos, têm pregado a importância da aceitação, do desapego e da confiança em um poder superior como formas de viver uma vida plena e com menos sofrimento. O conforto da fé.
Para muitos, a prática da fé oferece uma sensação de paz e aceitação diante da morte e do envelhecimento. A confiança em um plano divino pode proporcionar o conforto necessário para aliviar os medos e as incertezas. Rezar, meditar ou simplesmente estar em contato com a espiritualidade pode ajudar a trazer serenidade e alegria de viver. Reflexões filosóficas sobre o envelhecimento. Filosoficamente, o envelhecimento pode ser visto como uma oportunidade para o crescimento interior e o desenvolvimento da sabedoria. Aceitar a finitude da vida e encontrar beleza no presente é um caminho sugerido por pensadores como Sêneca, que defendia que a preparação para a morte torna a vida mais rica e significativa. A sabedoria e a aceitação na terceira idade. A melancolia na terceira idade é uma realidade que muitos enfrentam, mas não precisa ser um fardo permanente. Com as ferramentas certas, como a atenção plena à espiritualidade, o exercício físico e a reconexão social, é possível transformar a tristeza em uma fase de serenidade, sabedoria e aceitação. O envelhecimento, longe de ser um declínio, pode ser um momento de renascimento, onde o idoso encontra novos significados para sua existência e vive com mais tranquilidade e alegria. O que diz a Bíblia? Para aprofundar o tema melancolia na terceira idade, podemos recorrer a diversas passagens bíblicas que abordam o envelhecimento, a sabedoria acumulada com o passar dos anos e, principalmente, como a fé pode ajudar a superar a tristeza e o medo. A Bíblia oferece conselhos que trazem conforto e esperança, incentivando a confiança em Deus mesmo em momentos de incerteza. Confiança em Deus para o futuro. A melancolia frequentemente surge da incerteza sobre o que virá. Entretanto, a Bíblia nos ensina a confiar que Deus cuida do nosso futuro. Passagem bíblica. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Reflexão. Deus já planejou um futuro de paz para seus filhos, e mesmo quando o caminho parece incerto, podemos descansar na certeza de que Ele tem um propósito e cuida de cada detalhe. Isso traz uma grande fonte de consolo e alívio da melancolia, pois confiamos que Deus sempre está no controle. A presença de Deus na velhice. Muitos idosos se sentem inseguros com o passar do tempo, mas a Bíblia garante que Deus não abandona os seus, mesmo em seus anos mais avançados. Passagem bíblica. Isaías 46. E até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, e ainda vos levarei, e vos trarei, e vos guardarei. Reflexão. Essa passagem tranquiliza, assegurando que Deus permanece fiel e cuidadoso em todas as fases da vida, inclusive na velhice. Ele não abandona os que o amam e segue sustentando-os, o que pode ajudar a combater o medo da morte e a solidão. A sabedoria da velhice. Na terceira idade, pode se sentir inútil ou incapaz, mas a Bíblia ressalta que a velhice é uma fase valiosa, marcada pela sabedoria e respeito. Passagem bíblica. Provérbios, capítulo 16, versículo 31. Coroa de honra são as cãs quando se acham no caminho da justiça. Reflexão. Os cabelos brancos são comparados a uma coroa e a justiça a um caminho. Isso mostra que a velhice é um tempo de honrar as experiências e a sabedoria adquirida. A valorização do idoso por sua sabedoria e experiências ajuda a enxergar a vida com propósito, afastando a melancolia. A paz de Deus supera a ansiedade. A melancolia muitas vezes está ligada à ansiedade sobre o futuro, mas o Novo Testamento oferece palavras de conforto e encorajamento para buscar paz em Deus. Passagem bíblica. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7.
Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Reflexão: a oração e a súplica a Deus são apresentadas como ferramentas para aliviar a ansiedade. A paz que vem de Deus é descrita como algo que supera o entendimento humano, trazendo uma profunda serenidade, mesmo em meio às incertezas da vida. Esperança na vida eterna. O medo da morte é um fator que pode agravar a melancolia na terceira idade. A Bíblia, no entanto, oferece uma esperança além da vida terrena, a vida eterna com Deus. Passagem bíblica. João capítulo 14, versículos 1 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Reflexão: essa promessa de Jesus é uma fonte profunda de consolo. Saber que Jesus está preparando um lugar para aqueles que nele creem traz conforto diante do temor da morte, oferecendo a certeza de uma vida eterna ao lado de Deus. Alegria em cada estágio da vida. Mesmo na velhice, a Bíblia nos encoraja a viver com alegria, sendo gratos pelas bênçãos que Deus concede em cada etapa da vida. Passagem bíblica. Salmos capítulo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Reflexão: a cada dia devemos buscar alegria nas pequenas coisas e nos lembrar de que cada dia é uma dádiva. Isso pode ajudar a combater a tristeza e a melancolia, promovendo uma mentalidade mais positiva e agradecida. Viver no amor e no serviço ao próximo. Uma forma prática de vencer a melancolia é manter-se ativo no amor ao próximo, servindo aos outros e compartilhando o amor de Deus. Passagem bíblica. Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 39. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Reflexão: amar a Deus e ao próximo é um mandamento fundamental. Envolver-se em atividades que beneficiem outras pessoas pode ajudar a superar a melancolia, promovendo um senso de propósito e satisfação. A Bíblia oferece uma rica fonte de conselhos e promessas que podem ajudar os idosos a lidar com a melancolia, oferecendo esperança, consolo e paz. A confiança em Deus, o reconhecimento da sabedoria adquirida com o tempo e a esperança na vida eterna podem reduzir as preocupações e trazer serenidade durante a terceira idade. Cultivar a oração, viver com gratidão e continuar amando e servindo ao próximo são maneiras de combater a tristeza e encontrar alegria, mesmo diante das incertezas do futuro. Continue assistindo e conheça nos próximos minutos a história emocionante de Joana e suas vitórias contra a melancolia. Imagine um cenário tranquilo, onde o silêncio é quase absoluto. Há uma casa no fim da rua, iluminada pela luz suave do pôr do sol. Dentro dela, uma pessoa senta-se em uma poltrona macia. Os olhos vagueiam pela janela. As memórias do passado desfilam em sua mente, e uma sensação de vazio preenche o peito. Essa cena, que poderia parecer bucólica, esconde uma realidade dolorosa que muitos enfrentam: a melancolia na terceira idade. Para muitos idosos, essa sensação de solidão, tristeza e perda de propósito não é apenas uma fase, mas uma companheira constante que parece ter se instalado sem pedir licença.
Mas, e se disséssemos que essa melancolia não precisa ser uma companhia para sempre? Que há maneiras de enfrentá-la, superá-la e, mais do que isso, reencontrar a felicidade. Nos próximos minutos, vamos mergulhar profundamente nessa jornada emocional, desvendando as causas da melancolia na terceira idade e oferecendo estratégias eficazes para lidar com esse desafio. Este vídeo não é apenas sobre contar uma história, mas sobre transformar vidas. Capítulo 1. A chegada silenciosa da melancolia. Joana sempre foi uma mulher ativa. Durante décadas, ela dedicou-se à família, ao trabalho e à comunidade. Os dias eram preenchidos com compromissos, risadas e uma sensação constante de propósito. Mas com o passar dos anos, algo começou a mudar. Após a aposentadoria e com os filhos criando suas próprias famílias, Joana percebeu que seus dias não tinham mais a mesma cor. Ela sentava na varanda, assistia ao movimento das árvores ao vento e o silêncio ao seu redor parecia cada vez mais ensurdecedor. O que antes era uma vida cheia de eventos, agora se resumia a longos dias de solidão. O que mais lhe doía era a falta de propósito. Para onde havia ido toda aquela energia de viver? A vida parecia ter perdido o brilho, e a sensação de tristeza e vazio se instalou aos poucos, sem que Joana percebesse. Essa é uma realidade comum para muitos idosos. A melancolia na terceira idade frequentemente aparece de maneira sorrateira. Não é uma emoção súbita, como a tristeza provocada por uma perda imediata, mas uma sensação constante, uma nuvem que vai se acumulando no horizonte, escurecendo o céu lentamente. Capítulo 2. As raízes da melancolia. Para entender como lidar com a melancolia, é preciso compreender suas raízes. E elas são muitas. A solidão é, sem dúvida, uma das principais causas de melancolia na terceira idade. Muitas pessoas idosas veem suas redes sociais se desintegrando. Amigos próximos adoecem ou falecem. Os filhos se mudam para longe e os contatos diários com o trabalho desaparecem. De repente, o mundo parece vazio e a pessoa se vê isolada. A perda de propósito. Durante a vida adulta, muitos constroem suas identidades em torno de suas responsabilidades. Ser pai ou mãe, ser um profissional bem-sucedido, ser um pilar da comunidade. Mas quando esses papéis desaparecem, muitos se perguntam: quem sou eu agora? Sem um novo propósito, a vida pode parecer sem sentido. A limitação física. Com a idade, o corpo começa a impor seus limites. Atividades que antes eram fáceis agora exigem mais esforço ou simplesmente se tornam impossíveis. Essa perda de autonomia pode levar à frustração e a um sentimento de impotência. As perdas emocionais. A terceira idade é frequentemente marcada por perdas de amigos, familiares e até da saúde. Essas perdas acumuladas podem causar um profundo sentimento de luto, não apenas pelas pessoas amadas, mas pela própria juventude e vitalidade. Capítulo 3. A transformação é possível. A boa notícia é que, embora a melancolia possa parecer uma sombra que nunca vai embora, há maneiras de combatê-la. Joana, que mencionamos no início, também achou que seus dias de alegria tinham ficado para trás. Mas, ao longo do tempo, ela descobriu que ainda havia muito a ser vivido e que a felicidade era possível, mesmo na terceira idade. A seguir, algumas estratégias que ela e muitos outros usaram para transformar suas vidas. Primeiro, reconstrução de comunidades. Um dos passos mais importantes para vencer a melancolia é reconstruir as conexões sociais. A solidão é um terreno fértil para a tristeza, mas cercar-se de pessoas pode ser o antídoto. Joana começou a frequentar grupos de atividades para idosos em sua cidade. No início, foi hesitante, mas logo descobriu que havia muitas pessoas como ela, buscando novas amizades e experiências. Participar de clubes de leitura, aulas de ginástica
Oficinas de artesanato ou até mesmo grupos de voluntariado pode fazer uma grande diferença. A sensação de pertencimento a uma comunidade é um remédio poderoso contra a melancolia. Segundo, descoberta de novos propósitos. Um dos maiores desafios da terceira idade é a perda de propósito. Mas quem disse que não é possível encontrar novos propósitos? Joana descobriu isso ao começar a fazer trabalhos voluntários em um orfanato. Ela percebeu que, mesmo aposentada, tinha muito a oferecer. O simples ato de ajudar os outros trouxe um novo significado à sua vida. Muitos idosos encontram propósito ao aprender novas habilidades, como tocar um instrumento musical, estudar um novo idioma, ou até mesmo viajar para lugares desconhecidos. A ideia é redescobrir a paixão pela vida. Terceiro, cuidar do corpo e da mente. O corpo pode envelhecer, mas a mente pode se manter afiada por muito mais tempo. Joana começou a fazer caminhadas diárias em um parque perto de casa e notou uma mudança significativa em seu humor. O exercício físico libera endorfinas, que são conhecidas como hormônios da felicidade, e ajudam a combater sentimentos de tristeza e apatia. Além disso, ela começou a praticar meditação para acalmar a mente e reduzir a ansiedade. A saúde mental também pode ser mantida ao continuar aprendendo coisas novas e desafiando a mente com jogos, quebra-cabeças e leitura. Quarto, aceitar o passado e viver o presente. Muitas pessoas idosas passam muito tempo refletindo sobre o passado, nas oportunidades perdidas, nos erros cometidos, nas pessoas que se foram. Essa fixação no passado pode alimentar a melancolia. Joana aprendeu que para ser feliz, ela precisava aceitar o passado e focar no presente. Ela começou a praticar a gratidão diariamente, escrevendo 3 coisas pelas quais era grata todas as manhãs. Isso a ajudou a enxergar que, apesar das dificuldades, ainda havia muito a ser apreciado em sua vida atual. Quinto, buscar ajuda profissional. Joana, como muitas outras pessoas, inicialmente teve dificuldade em admitir que precisava de ajuda, mas, ao conversar com um terapeuta especializado em idosos, ela percebeu que não estava sozinha em sua luta contra a melancolia. A terapia ajudou-a a entender melhor seus sentimentos e a encontrar novas maneiras de lidar com eles. A terapia e o aconselhamento psicológico podem ser fundamentais para quem enfrenta a melancolia na terceira idade. Eles oferecem um espaço seguro para expressar emoções e receber orientação sobre como seguir em frente. Capítulo 4. A nova jornada de Joana. Com o tempo, Joana passou por uma transformação. Ela ainda tinha dias difíceis, mas a melancolia já não era sua companheira constante. Ela havia encontrado uma nova maneira de viver, cercada por amigos, ativa fisicamente, com um propósito renovado e uma mente em paz. A jornada de Joana é um exemplo de que, com as estratégias certas, é possível vencer a melancolia na terceira idade. Não importa quão profunda seja a dor ou quão escura pareça a estrada, sempre há luz no fim do túnel. Conclusão: a felicidade está ao seu alcance. A melancolia na terceira idade é uma realidade para muitos, mas não precisa ser uma sentença permanente. Como vimos na história de Joana, é possível transformar essa dor em uma nova fase de alegria e realização. Com a abordagem certa, reconstruindo conexões sociais, redescobrindo o propósito, cuidando do corpo e da mente, aceitando o passado e, quando necessário, buscando ajuda profissional, qualquer pessoa pode encontrar a felicidade novamente. A melancolia não precisa ser sua companheira constante. A felicidade está ao seu alcance. Você está pronto para buscá-la? Eu sou Roberto Dovani, e este é o canal Portal Evangélico a caminho da terceira jornada. Fico grato por sua companhia, e essa é a minha contribuição.